E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Aqui é o professor Lucas, nessa jornada, acompanhando vocês nessa jornada de aprendizado aí da economia monetária. Na aula de hoje a gente vai tratar a segunda parte do capítulo 7, do livro Moedas, Bancos e Mercados Financeiros, tá? Do Mishkin. A versão em inglês que a gente tem na nossa biblioteca também é The Economics of Money, Banking and Financial Markets. É um nome bastante similar, um pouquinho diferente. Nessa segunda parte, a gente vai tratar da estrutura a termo das taxas de juros. O que é isso, pessoal? A estrutura a termo das taxas de juros são teorias, na verdade, a gente vai estudar 3 teorias, tá? Vamos aprofundar em duas. Em uma delas a gente vai apenas citar, porque ela é ela tem uma contribuição mais marginal, mais importante, mas menos significativa que as outras duas, tá bom? Então são 3 teorias que explicam, interligam, na verdade, taxas de juros futuras com taxas de juros do presente, Nós vamos aprender a analisar essa estrutura de taxas de juros ao longo do tempo, e ela vai nos indicar, vai nos ajudar a fazer previsões com respeito a uma série de variáveis relevantes. A gente vai conseguir dizer, por exemplo, se as taxas de juros no curto prazo provavelmente irão subir, se há uma expectativa de aceleração inflacionária, no mercado para os anos seguintes. A gente consegue levantar alguma informação a respeito do que o mercado espera, com respeito ao nível da atividade econômica, se vai estar acelerada, se vai estar fraca. Tudo isso olhando um instrumento muito importante que a gente constrói, com a estrutura a termo das taxas de juros, que é a curva de rendimento. Vou construir para vocês uma curva de rendimento aqui, manualmente, no Excel, para a gente dominar bem esse aparato que é muito importante para o dia a dia da realização de política econômica, da análise econômica de maneira geral, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Dando continuidade com o capítulo, a gente vê a estrutura a termo, na aula passada a gente vê a estrutura a risco, e antes de criarmos uma teoria para estudar a estrutura a termo das taxas de juros, nós precisamos levantar, é interessante levantar fatos estilizados que acontecem. O que são fatos estilizados? São comportamentos padronizados das taxas de juros que são verificados em várias situações, em vários locais e em vários contextos diferentes. Então, é um padrão de comportamento das taxas de juros. Uma boa teoria que quer explicar o comportamento das taxas de juros tem que conseguir reproduzir esse comportamento. Então, a gente tem 3 fatos aqui que as teorias teriam que responder. Primeiro, muito importante, as taxas de juros sobre títulos com diferentes vencimentos, ou seja, taxas de juros de títulos de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, elas têm um alto grau de correlação temporal ou com movimentação, tá bom? Ou seja, quando uma está subindo, as outras estão subindo também e vale para a queda. A mesma coisa vale para a queda. Tá? A gente já vai ver um gráfico, vocês vão ver isso claramente. Quando as taxas de juros de curto prazo estão baixas, a curva de rendimento terá provavelmente uma inclinação positiva. Quando as taxas de juros estão altas, a curva de rendimento terá provavelmente uma inclinação negativa. Quer dizer, esse fato 2 nos diz que é o seguinte: as curvas de rendimento vão variar de inclinação ao passo que o mercado enxerga que as taxas de juros estão anormalmente baixas ou anormalmente altas. Se as taxas de juros estão anormalmente baixas, é natural que a gente espere que elas aumentem no futuro. Isso vai produzir uma curva de rendimento positivamente inclinada, vale também para quando as taxas de juros estão anormalmente altas. Então, se ela está muito alta a taxa de juros hoje, é provável que ela caia. Isso vai produzir uma curva de rendimento negativamente inclinada. E um outro fato utilizado muito importante também é que normalmente em situações de equilíbrio, de normalidade econômica, as curvas de rendimento têm uma inclinação positiva, tá bom, pessoal?
Vamos lá, então, são os três fatos que a gente precisa explicar com as teorias a termos das taxas de juros. Dê uma olhada nesse gráfico aqui, olha, que mostra o movimento das taxas de juros, né, de diversos títulos de dívida aí dos Estados Unidos, variando o vencimento. Então agora nós estamos variando o vencimento dos títulos, né? Então, a gente tem, olha, títulos com vencimento, taxa de juros de títulos com vencimentos em 20 anos, taxa de juros dos títulos com vencimento de 3 a 5 anos e taxa de juros dos títulos, né, de curto prazo, dos títulos de 3 meses. Mas vejam como elas caminham no mesmo sentido, né, na mesma direção aqui ao longo do tempo. Algumas são mais voláteis, outras são menos voláteis. Inclusive a gente vê que tem uma volatilidade maior nas taxas de curto prazo, né? Isso também é explicado pelas teorias a termo, né? Vocês veem que elas sobem mais, né? E descem mais, tem uma volatilidade maior, um grau de oscilação maior temporal do que as taxas de juros de longo prazo, correto? Então, é um fato uma figura que deixa isso muito claro, né? As teorias de taxas de juros ao longo do tempo, né, da estrutura a termo da taxa de juros, tem que reproduzir esse fato. Tá? E elas conseguem, né? Que a gente vai apresentar aqui, elas conseguem bastante sucesso. Teremos então três teorias, pessoal. A primeira e a mais famosa é a teoria das expectativas. Tá? A teoria das expectativas vai explicar a correlação temporal das taxas de juros, muito bem. Tá? E o segundo fato que diz que há uma tendência a se alterar a inclinação das curvas dependendo do nível atual das taxas de juros, se muito baixo ou se muito alto. A segunda teoria, que a gente não vai aprofundar muito nela, tá? Que é a teoria dos mercados segmentados, ela explica apenas o terceiro fato, que é o fato das curvas de rendimento terem uma inclinação positivamente inclinada, tá? Em situações normais. Esse terceiro fato não é bem explicado pela teoria das expectativas, tá bom? O terceiro fato não é bem explicado pela teoria das expectativas. E a gente já vai explicar o porquê, né? A terceira teoria, que é a teoria do prêmio de liquidez, ela pega o que há de melhor nas duas anteriores, né? Faz uma adaptação dessas duas teorias, né? Uma mescla das duas teorias e consegue, com isso, explicar bem os três fatos. Então, a teoria padrão hoje da estrutura a termo das taxas de juros é a teoria do prêmio de liquidez, tá? A gente chama ela de teoria do prêmio de liquidez. Vamos tratar dela aqui também. Então, vamos lá. As principais posições da teoria das expectativas, tá, pessoal? A teoria que deu, né, a partida nessa explicação da estrutura termo. A gente vai supor que os compradores de títulos, negociadores de títulos, eles são indiferentes, tá? Quanto ao vencimento dos títulos. Isso é muito importante, ó. Então, um título, por exemplo, de 1 ano, um título de 5 anos, o título de 10 anos, eles não teriam demandas maiores ou menores de classes dos consumidores, aí, de faixa dos consumidores, por terem um prazo mais longo. Tá? Isso é uma hipótese muito forte, inclusive, é a hipótese mais polêmica, digamos assim, dessa teoria. Tá? Mas ela é importante para a gente entender o cerne aqui da questão. Ela é muito importante a gente entender esse ponto central de como as taxas de juros de curto prazo e de longo prazo se interligam. Então, os agentes vão considerar o seguinte, olha, para eles independe o prazo do vencimento. O que eles estão procurando é rendimento, maior retorno, né? Então, olha, como eu disse, olha, as taxas de juros, os compradores, né, os negociadores, eles não vão ter preferência pelo vencimento, eles irão procurar, né, qualquer quantidade de título ou comprar a máxima quantidade possível de títulos se aquele título dentro daquele vencimento tiver com retorno, né, com a estratégia que dê um retorno esperado maior do que a do outro vencimento. O que a gente vai olhar então o retorno esperado dessas estratégias, comprar título de curto prazo ou comprar título de longo prazo, né?
Nesse contexto, pessoal, a gente vai provar esse resultado para vocês, mas eu já vou antecipar, a gente chega à seguinte conclusão, olha, que as taxas de juros, tá? Esse terceiro ponto aqui, vamos ler com bastante atenção esse ponto, olha. As taxas de juros de longo prazo serão iguais a médias das taxas de juros de curto prazo esperadas pelo mercado ao longo da vida útil do título de longo prazo. Então, por exemplo, se você tem um título de 5 anos, o título de 5 anos vai ter uma taxa de juros que é igual à média das taxas de juros dos títulos de 1 ano pelos próximos 5 anos. Tá? Essa ideia ela parece um pouco complexa no primeiro momento, ou um pouco confusa, digamos assim, mas ela é totalmente intuitiva e ela faz sentido dentro da lógica dos agentes não terem preferências quanto ao prazo do título. A gente já vai entender isso por quê. Vamos lá, passo a passo. Vamos construir agora o nosso conhecimento para a gente chegar exatamente voltar nessa conclusão aqui, tá bom? A partir de um exemplo, né? Sempre bom partirmos de um exemplo. A gente vai passar esse exemplo agora no slide, mas eu já vou resolver um outro no Excel, passo a passo, realizando as contas juntos com vocês. Não marquei o tempo da aula, só um minutinho aqui. Deixa eu marcar aqui pra gente não alongar demais. Tá? Beleza, marcando aqui. Marcando a partir de agora, eu controlo o tempo. Então vamos ao seguinte, vamos imaginar que a taxa de juros hoje de títulos de um ano seja de 6%. Tá aqui. Então se você compra um título hoje com vencimento daqui a um ano, esse título paga 6%. Se você espera que a taxa de juros para esse mesmo título no próximo ano seja de 8%, então o que você vai fazer? Imagina que você vai investir por 2 anos, né? Você vai comprar o título de um ano hoje, assim que ele vencer, você vai comprar outra vez esse título de um ano e vai reter ele em carteira por mais um ano. Então você vai investir por 2 anos. No primeiro ano você vai ter uma taxa de juros de 6%, no segundo ano você vai ter uma taxa de juros de 8%. O retorno esperado dessa estratégia, né, de se comprar um título de um ano hoje e um título de um ano daqui a um ano, é a média dessas duas taxas de juros, 6% mais 8% dividido por 2, né? É como se você tivesse mantido um título ao longo de 2 anos rendendo 7%. Por isso, pessoal, um título de vencimento em 2 anos, para o mercado se equilibrar, ele tem que render exatamente essa média de 7%. Por quê, pessoal? Pensem bem, olha, imagine que você tem essa estrutura inicial, você tem uma taxa de juros de 6% para esse ano, vigorando esse ano, e no ano que vem você espera vigorar uma taxa de juros de 8%. A estratégia, na média, te dá 7% ao longo de 2 anos. Se um título com vencimento em 2 anos tivesse uma taxa de juros, vamos exagerar, de 10%, ou seja, comprando um título hoje e daqui a um ano, você receberia 7% de retorno. Se você comprasse hoje o título de 2 anos, com vencimento em 2 anos, você teria 10%. Como os agentes são indiferentes em segurar títulos de curto prazo por vários anos picadinhos, ou um título de mais longo prazo por todo um período, todo mundo vai querer comprar o título de 10%. Né? Título de 10%. Porque ele está com um rendimento esperado maior. O que vai acontecer então? A demanda por esse título de 2 anos vai crescer muito. E a demanda por títulos de um ano vai cair drasticamente, porque os agentes são diferentes quanto ao vencimento. À medida que a demanda do título de 10 anos cresce, seu preço sobe, e à medida que cai a demanda pelos títulos de um ano, seu preço diminui, ou seja, então você vai ter uma redução nas taxas de juros do título de 2 anos e um aumento nas taxas de juros dos títulos de um ano. Isso só vai cessar, esse movimento de deslocamento da demanda só vai cessar quando as duas estratégias renderem exatamente o mesmo retorno. Então, são as forças de mercado
que acabam gerando a predição da teoria que diz que as taxas de juros de longo prazo, dos títulos de longo prazo, serão médias das taxas de juros esperadas dos títulos de curto prazo ao longo do período de investimento. Tudo bem? Vamos seguir então. Vamos generalizar essa ideia. Imagine que você tem um investimento de 1, né? Você investe 1, você tem uma taxa de juros corrente IT, que é a taxa de juros que você espera, né? Vigorar. Espera não, essa aqui é conhecida, né? Desculpa. Essa aqui é a taxa de juros corrente, né? Você conhece ela. E você tem a taxa de juros para títulos de um ano que você espera que vai vigorar no próximo período, daqui a um ano, tá? E esse aqui é a IE, né? Então tem um sinal, esse, né, sobrescrito aqui, o E indica a taxa de juros esperada, e você tem aí 2T, esse 2 aqui significando que é a taxa de juros corrente de um título com vencimento em 2 anos, correto? O que essa teoria nos fala então? Ó, o retorno esperado ao investir por 2 períodos consecutivos no título de 2 anos é 1 vezes a taxa de juros anual do título de 2 anos, capitaliza no primeiro período, né? Vezes a taxa de juros do título de 2 anos, termos anuais, né? Então, qual que é a estratégia aqui? Qualquer conta aqui. Você vai abrir esses parênteses, né? Esse aqui é o retorno, né, de investir 1, porque você veja que você está subtraindo 1, né? O retorno, então, é, simplificando e anulando, cancelando os termos, 2i, 2t, mais i ao quadrado 2t. O que a gente faz aqui, pessoal, é assumir que como a taxa de juros é, né, para níveis pequenos de taxas de juros, esse i 2t aqui é muito pequeno. Então, você pode desconsiderar ele do nosso cálculo, tá? Então, a gente pode achar uma formulazinha simplificada, né, de calcular esse retorno. Olha, se você investe por 2 períodos ganhando 10% ao ano, digamos, ao longo desses 2 períodos você teve um retorno de 20%. É isso que a gente está falando aqui, né? 2IT seria esse 20%. A outra estratégia é você comprar um título de um ano hoje, pegar esse retorno e reinvestir ele num título de um ano daqui a um ano, né? Então vejam bem, olha, a gente investe no título de um ano, que tem essa taxa de juros aqui, IT, tá? O retorno que nós acumularmos, né, esse montante aqui, a gente reinveste novamente em um título de um ano, tá? Daqui a um ano. Então, por isso que está aqui a taxa esperada. Então, essa aqui é a taxa de juros dos títulos de um ano daqui a um ano. É a taxa de juros que a gente espera que ocorra, né? O que acontece, então? Para calcular o retorno, né, a gente vai ter que, novamente, realizar essas multiplicações cruzadas aqui. Nós vamos ter esse termo, esse 1 aqui, como anteriormente, cancela com indicar. Então, a gente fica aqui com com essa expressão. Usando a mesma intuição, pessoal, da taxa de juros elevada ao quadrado, se as taxas de juros esperadas aqui para os 2 períodos não é muito grande, né, não são grandes, esse termo é pequenininho, você pode considerar, e o retorno esperado é a taxa de juros do primeiro ano com a taxa de juros do segundo ano, correto? Vamos lá. Então, no equilíbrio, para que exista demanda para esses dois títulos, essas duas estratégias têm que gerar o mesmo retorno para o investidor, né? Então, a gente iguala os retornos das duas estratégias. Ó. O retorno de comprar um título de 2 anos hoje, com vencimento em 2 anos hoje, e o retorno de se comprar por 2 anos títulos de vencimento em 1 ano, né? Resolvendo essa expressão, nós chegamos àquela conclusão que nós tínhamos falado. Ó. A taxa de juros do título de 2 anos é igual à taxa de juros do título de 1 ano corrente, mais a taxa de juros do título de 1 ano para o próximo ano, dividido por 2, a média delas.
né? Nesse caso, os dois títulos vão ter, seja o título de 2 anos, seja os títulos de 1 ano, vão ter demanda e eles vão render o mesmo retorno para os investidores, né? Generalizando, pessoal, a gente chega a essa expressão aqui, né? Que fala exatamente e chega exatamente à conclusão que nós trouxemos no início da aula. A taxa de juros de um título de N anos, né, daqui, a taxa de juros hoje, vejam que eu subscrito T indicando que essa taxa de juros está sendo medida hoje. Então, a taxa de juros de um título de N anos, N, 5, 10, 20 anos, vai ser o quê? As taxas de juros, a média, tá? Vê aqui, média, N, das taxas de juros de curto prazo, ou seja, de 1 ano, esperadas, né? Faltou aqui, pessoal. Aqui, inclusive, faltou o Ezinho aqui em todas essas taxas de juros aqui, né? A taxa de juros que a gente espera que vigorem, né, ao longo de todo esse período de 10, 20 anos para os títulos de curto prazo. Conclusão, olha, a taxa de juros do enésimo período é a taxa de juros do título, né, com vencimento em N períodos é igual à média das taxas de juros esperadas para títulos com um período, né, ou de 1 ano ao longo da vida do título de longo prazo. Tá? Vamos lá. Vamos passar, por exemplo, numérico que eu vou realizar com vocês. Depois a gente volta esse pontozinho aqui. Deixa eu só preparar aqui o software. Então, Excel. Vocês vão ver que provavelmente vai aparecer alguma coisa meio esquisita. Deixa eu só um minutinho só. Isso. Mas agora vai normalizar. Beleza. Então, o que a gente tem, cara? Períodos. Supus 10 anos. Tá? Essas aqui são as taxas de juros dos títulos de 1 ano esperadas para esses próximos 10 anos. O período corrente, 1 ano à frente, 2 anos à frente, 3 anos à frente, 4 anos à frente, etc. Essa aqui é a taxa de juros corrente, essa aqui é a taxa de juros dos títulos de 1 ano que a gente espera no segundo ano, esse aqui no terceiro ano. São taxas de juros, então, esperadas dos títulos de curto prazo. Qual que é a curva de rendimento, pessoal? A curva de rendimento não é isso aqui não, ó. Isso aqui não é a curva de rendimento. Eu vou fazer para vocês do jeito errado, porque muito aluno faz isso do jeito errado. Olha. Só um minutinho. Isso aqui não é a curva de rendimento. Apesar de parecer com a curva de rendimento, ela não é a curva de rendimento. Vamos calcular a curva de rendimento direitinho. Olha, o que a teoria fala? Que o título de 2 anos, esse aqui vai ser o que? Ó? Vamos botar aqui. N, tá? Título de... Não, já botei, desculpa. Já botei. Então, o título de 2 anos, o título de 3 anos, tá? Esse título de longo prazo, ele vai ter o vencimento exatamente aqui no igual ao número, né? O título de vencimento em 4 anos, em 5, em 6, até 10 anos. O título de vencimento em 2 anos, né? O título de 2 anos vai ter qual taxa de juros, ó? Vai ser a média dessas duas taxas de juros aqui. 5,5. O título de vencimento em 3 anos vai ter a média, vai ter o valor igual à média, né, desses 3 aqui. Primeiro, da taxa de juros corrente, da esperada para aqui 1 ano e da esperada para aqui a 2 anos. Tá? O título de 4 anos vai ter essa taxa de juros aqui. Vocês podem calcular isso à mão, né? Eu estou já usando a expressão média do Excel, mas o que eu estou fazendo aqui é somando, ó. 5 mais 6 mais 6 mais 8 dividido por 4. Né? E vai. O título de 5 anos
né? De 6. 5 mais 6, mais 6, mais 8, mais 9, mais 10, dividido por 6. Tá? Se for resolver a mão. Próximo. 5 mais 6, mais 6, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, dividido por 7. E vamos lá, não termina esse agilizar. Já entenderam a lógica do cálculo, né? Beleza? Então, essas taxas de juros aqui, pessoal, é 5, né? A mesma taxa de juros. Período 1. Tá? De fato, pessoal, essa aqui é a curva de rendimento. Tá? Os valores que a gente utiliza para traçar uma curva de rendimento. Veja como ficaria a curva de rendimento. Ela teria esse formato, né? Não é aquela anterior. Essa aqui é a curva de rendimento. Que a curva de rendimento ela cruza, né? Ela plota os valores dos títulos, dos vencimentos dos títulos. A curva de rendimento traz a taxa de juros corrente do título, variando aqui o seu vencimento. Tá? Então, de acordo com a nossa teoria, esses dados seriam verificados no mercado. Tá? A gente ia verificar esses dados aqui no mercado. A gente, de fato, não tem essas informações diretamente, né? Qual é a expectativa de mercado das taxas de juros para o futuro. Mas, com base nessas informações, a gente faz previsões dessas variáveis. Aqui a gente está fazendo o contrário. Para construir, a gente está mostrando como constrói a curva de rendimento. Então, eu estou supondo que esses valores são conhecidos e daí derivando de cá. Tá bom? Então, olha, as curvas de rendimento que a gente enxerga nos mercados, elas são construídas, né, elas são reflexos desse comportamento. Tá? Das taxas de juros de longo prazo serem relacionadas com as taxas de juros esperadas de curto prazo, né, intrinsecamente. Tá certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu espero que o objetivo desse exemplo aqui foi trazer para vocês, mostrar como que o cálculo é feito. Tá? Não tem mistério. Então, para calcular esses custos de rendimento não tem mistério. De acordo com a teoria das expectativas, as taxas de juros de longo prazo são médias das taxas de juros correntes e esperadas de curto prazo ao longo da vida útil do título de longo prazo. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Novamente ele ficou esquisito aí, né? Mas não tem problema. Volta aqui para o PDF. Ok. O que acontece então, pessoal? Essa teoria ela explica o fato 1. Por quê? Ora, se as taxas de juros de curto prazo estão crescendo, como as taxas de juros de longo prazo são médias das taxas de juros de curto prazo, as taxas de juros de longo prazo também vão crescer. Então, quando a taxa de juros de curto prazo está crescendo, as de longo prazo crescem juntas e as séries caminham ao longo do tempo, no mesmo sentido. Ela explica também o fato 2, que diz o seguinte, que as taxas de juros, estando muito baixas, hoje é esperado que elas sejam maiores no futuro. Se você tem uma expectativa de aumento nas taxas de juros de curto prazo no futuro, isso vai produzir uma curva de rendimento positivamente inclinada, né? O raciocínio contrário também é válido. Se a taxa de juros está muito alta hoje, no curto prazo, você vai esperar que as taxas de juros de curto prazo no futuro caiam. Isso vai trazer curvas de rendimento negativamente inclinadas, no caso aí na prática, né? Curvas de rendimento negativamente inclinadas. Agora, por que ela não explica o fato 3? Qual que é o fato 3? Vamos recordar? É que as curvas de rendimento normalmente têm
uma posição positivamente inclinada. A teoria das expectativas, ela traz uma curva de rendimento esperada plana, porque se você está em equilíbrio, né, é normal supor que as taxas de juros de curto prazo não se alterem ao longo do tempo. Não se alterando as taxas de juros de curto prazo ao longo do tempo, então as médias vão ficando constantes e a curva de rendimento fica plana. Só que na prática, a curva de rendimento tem uma posição normal positivamente inclinada, tá certo? Então isso é uma falha da teoria das expectativas. Então a gente precisa incrementar essa teoria para conseguir explicar o fato 3. A teoria dos mercados segmentados foi uma alternativa à teoria das expectativas, a gente já utilizou, e ela tem a posição que é diametralmente oposta à teoria das expectativas. Qual é a principal posição aqui? Que os investidores eles são completamente segmentados nos mercados dependendo do vencimento do título. Então vai ter gente que gosta de título de curto prazo, vai ter gente que gosta de título de longo prazo. E esses dois mercados não conversam. Quem compra curto prazo não compra longo prazo. Ou seja, também é uma hipótese muito forte. Né? Na prática, os investidores compram títulos de curto e longo prazo. Mas para que faz isso? Porque se você supõe isso, e supõe que os mercados de longo prazo eles vão exigir, vão ser mercados que exigem um prêmio maior, né? Porque os investidores vão preferir títulos de curto prazo em sua grande maioria, porque você vai estar menos aberto aí ao risco da taxa de juros ou a uma imobilização muito longa do seu capital. Como os títulos de longo prazo vão ter um mercado menos dinâmico, eles vão ter um prêmio maior, né? Uma taxa de juros maior. Então você consegue explicar o fato 3. Mas não os outros dois fatos, porque os outros dois fatos eles necessitam de uma conversa, né? de investidores que compram títulos de curto prazo e de longo prazo, porque essas interações, né, as movimentações dos investidores entre os mercados que vão, né, que vai produzir a comovimentação, né, sobre o conjunto ao longo do tempo e a questão do sobe e desce das taxas de juros, né? Então aí a gente tem a terceira teoria. A terceira teoria, que é a teoria do prêmio de liquidez, é a seguinte, pessoal, ela é um misto. Ela traz a primeira parte, em sua primeira parte, a teoria das expectativas e adiciona a teoria das expectativas um prêmio de liquidez da seguinte forma: olha, os mercados, as taxas de juros de longo prazo vão ser médias das taxas de juros de curto prazo, sim, tal como a teoria das expectativas pressupõe, só que os títulos de longo prazo, eles têm, vão ser menos demandados, né? Os consumidores, os investidores vão demandar mais títulos de curto prazo, porque você tem uma imobilização do capital maior. Então, eles vão exigir um prêmio por abrir mão da liquidez maior, né? Então, você vai ter mercados que conversam entre si, né? Os investidores transitam de um mercado para o outro, de curto prazo para o de longo prazo, mas para investir em títulos de longo prazo, os investidores vão exigir um prêmio de risco maior, né? Então, os títulos vão ser substitutos imperfeitos, né? Vão ser substitutos imperfeitos, tá? Então, mesmo que as taxas de juros estejam, as expectativas das taxas de juros sejam de constância, esse prêmio de liquidez vai introduzir a inclinação positiva na curva de rendimento, né? Então, aqui é a especificação final da teoria do prêmio de liquidez. Ó. Vocês vejam bem, tem essa primeira parte que é a teoria das expectativas, né? Que fala que as taxas de juros de longo prazo são médias das taxas de juros de curto prazo, mais o termo aqui que é o prêmio de liquidez, certo? Essa aqui é a grande questão. Por que surge esse prêmio de liquidez? Ora, porque os investidores têm preferências inclinadas para os títulos de curto prazo. Então, quanto mais longo o vencimento de um título, maior vai ser o prêmio que os investidores exigem para negociar esse título. Tá certo? Então, esse prêmio aqui, ele é crescente no vencimento do título, sempre crescente. Quanto maior o vencimento do título, maior o prêmio de liquidez, tá certo? Nós temos aqui, olha, figura 7. A relação entre as teorias do prêmio de liquidez, tá? E a teoria das expectativas.
essa teoria do habitat preferido vai estar no livro, pessoal. Eu não trouxe ela porque ela é muito similar à teoria do prêmio de liquidez. Tá? Então, ela é basicamente a mesma coisa. A gente trata aqui, então, da relação entre a teoria do prêmio de liquidez e a teoria das expectativas. Olha, como eu disse para vocês, a curva de rendimento esperada pela teoria das expectativas, ela é plana. Vejam bem, essa linha preta. Porque imagine, por exemplo, que o mercado antecipe ou esteja esperando que as taxas de juros de curto prazo sejam de 5% para daqui a 10 anos. Né? As taxas de juros de um ano, dos títulos de curto prazo, títulos de um ano, daqui a 10 anos, 20 anos, elas vão se manter em 5%. Então, pela teoria das expectativas, os títulos de 5, 10, 15, 20 anos também deveria ter uma taxa de juros de 5%. Mas, como existe preferência por títulos de mais de curto prazo, você adiciona prêmios de liquidez constantes. Né? Então, essa parte aqui é o prêmio de liquidez, né? Que faz com que, mesmo que a economia esteja em equilíbrio, a curva de rendimento vai ser positivamente inclinada. Tá certo? Essa teoria, a teoria do prêmio de liquidez, ela explica os três fatos. Como ela tem o primeiro componente da média, que é a teoria das expectativas, você explica o fato 1 da mesma forma. Se você tem essa noção de que a taxa de juros está excessivamente baixa e deve aumentar, ou está excessivamente alta e deve cair, essa expectativa de queda de alta vai trazer, né, inversões na inclinação da curva de rendimento, tal como a gente tinha na teoria das expectativas. Um cafezinho? E como a gente tem um prêmio de liquidez, a posição mais provável da curva de rendimento na situação de normalidade econômica é positivamente inclinada, como a gente viu aqui, essa curva de rendimento vermelhinho. Certo? Então, pessoal, agora eu vou tratar com vocês de um ponto interessante, que é o seguinte: como que a gente utiliza as curvas de rendimento para fazer previsão com respeito a taxas de juros e outras variáveis. Olha. Apenas olhando aqui as curvas de rendimento. Olha só, nesse primeiro caso, o caso A, a gente tem uma curva de rendimento que é muito inclinada para cima. Ela está com a inclinação muito positiva. Quando isso acontece, tá, a gente infere da curva de rendimento que as taxas de juros de curto prazo esperadas são de alta. Então, se o mercado está esperando, antecipando aumentos nas taxas de juros de curto prazo. Tá? Por que isso acontece? Nós vimos lá no capítulo 4, capítulo 6, desculpa, no capítulo 6 do comportamento das taxas de juros, que as taxas de juros de curto prazo sobem quando a expectativa inflacionária sobe, né, o efeito Fischer, ou quando a economia está forte, né, quando você tem uma expansão econômica. Né? As duas coisas podem acontecer juntas também. Então, normalmente, quando você tem uma curva de rendimento positivamente inclinada, o mercado está antecipando essa atividade econômica mais acelerada. Né? Quando você tem uma curva de rendimento positivamente inclinada, mais suave, né, você tem a questão de uma economia que vai ficar aí no futuro com taxas de juros de curto prazo mais ou menos estáveis. A posição positiva vai aparecer então em função dos prêmios de liquidez, né? Então, quando a curva de rendimento está pouco inclinada para cima, para positivamente inclinada, você tem uma expectativa de estabilidade nas taxas de juros de curto prazo no futuro, tá? Se a curva de rendimento tiver plana, lembre-se que a gente está adicionando aqui prêmios de liquidez positivos e maiores quanto maior for o vencimento. Se ela está plana, então, isso significa que a gente está esperando uma queda leve das taxas de juros de curto prazo no futuro. Mas que, somados os prêmios, isso compensa essa queda na curva de rendimento. Mas as taxas de curto prazo estarão, né, provavelmente em queda.
Quando a economia tem taxas de juros em queda, pessoal? Basicamente quando a saúde, né, da atividade econômica está ruim, quando a economia está em recessão, né, e uma posição inclinada para baixo, sinal ainda pior de taxas de juros em queda. E quando a curva de rendimento está negativamente inclinada, isso significa que o mercado espera forte queda das taxas de juros de curto prazo, né? E a gente utiliza então as essas curvas de rendimento para prever o nível da atividade econômica. Eu trouxe aqui um texto, tá, que é retirado do capítulo da Marcela Chauvet e do Senius. Tá? Marcela Chauvet é economista brasileira, muito reconhecida na análise de ciclos econômicos em nível internacional. Tá? Ela traz esse trecho que eu acho que é muito ilustrativo, muito didático a respeito do uso das taxas de juros para a previsão do nível de atividade econômica. Olha o que ela diz então. O nível de atividade econômica, a curva de rendimento se tornou um dos indicadores líderes, né, mais populares da atividade econômica, enquanto existe evidência substancial de uma associação sistemática entre as mudanças na sua inclinação e o estado futuro da economia. De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, que a gente acabou de estudar, olha, os investidores requerem um prêmio ao adquirir títulos de longo prazo, em vez de adquirir os títulos de curto prazo livres de risco, né? Então a curva de rendimento é geralmente inclinada para cima. Isso é especialmente o caso nos fins das recessões e nos estágios iniciais das expansões econômicas, quando as taxas de juros de curto prazo estão relativamente baixas, né, em níveis baixos. Por outro lado, a curva de rendimento tende a se tornar plana ou inverter, ou se tornar invertida, a inclinação invertida é a negativa, tá, pessoal? Ao longo da metade para o fim das expansões. Ou seja, quando a expansão está chegando ao fim, a curva de rendimento ela tende a se tornar plana ou até mesmo negativamente inclinada. Em adição, de acordo com a teoria das expectativas que a gente estudou também, as taxas de juros de longo prazo refletem as expectativas de mercado das futuras taxas de curto prazo, né? Portanto, uma curva plana ou invertida pode indicar que o mercado espera uma queda nas futuras taxas de juros, dados os prospectos fracos da atividade econômica. Ou seja, a gente consegue interligar diretamente as curvas de rendimento com o nível de atividade esperada pelo mercado hoje para o futuro, né? Vou mostrar para vocês para finalizar a aula, pessoal. São as curvas de rendimento que a gente tem na prática aqui, tá? Em tempo real, tá certo? Nesse site que é o investing.com, vocês podem brincar aí com as suas curvas de rendimento à vontade. Olha, eu pedi aqui a do Brasil, né? Tá aqui, ó, Brasil, os títulos do Brasil de 3 meses a 10 anos. Não estou fazendo propaganda pro Trump, tá? Tá aqui à toa. Olha só, essa aqui é a curva de rendimento brasileira. Desculpa. Aqui, ó. Essa aqui é a curva de rendimento brasileira atual, é a azul escura. A curva feita um mês atrás é vermelhinha. A de um ano atrás é azulzinha, azul clarinha. Vejam que a curva azul clara, ela estava negativamente inclinada no início, depois ficou levemente positivamente com uma inclinação positiva. Então, quer dizer, na prática, você olha para essa curva de rendimento, você fala que ela está quase plana. Ou seja, uma curva quase plana é sinal de taxa de juros que há um ano atrás o mercado esperava uma taxa de juros decrescente para o Brasil em reflexo da atividade econômica fraca. Hoje, né, a curva de rendimento atual está positivamente inclinada, né? Vejam bem, e com a inclinação relativamente forte, ela sai de 2% a 8%. Isso é uma inclinação muito forte. O que está acontecendo, pessoal? O mercado aqui está antecipando, provavelmente, como a economia brasileira está patinando já há bastante tempo, muito provavelmente o que o mercado está antecipando aqui é que, dados essas dificuldades financeiras que o governo brasileiro vem passando e todo o efeito fiscal que a pandemia trouxe,
isso muito provavelmente vai impactar na inflação no futuro, se isso não for corrigido à frente. Então o mercado está antecipando que, provavelmente o que essa curva de rendimento traz é que o mercado está antecipando que as expectativas de inflação no Brasil se acelerem, que isso produz um aumento das taxas de curto prazo no futuro, e isso está refletindo nas taxas de juros dos títulos de longo prazo hoje. Ou seja, esse prêmio de risco já está sendo incorporado pelo mercado hoje. Ou seja, olhando essa curva aqui, eu já fiz previsão da expectativa de inflação e do nível de atividade econômica, ele não deve ser muito alterado, tá? Não deve ser muito alterado. Vamos ver, por exemplo, agora uma curva de rendimento de um país que está com a expansão já há muito tempo, né? Que é a nossa querida China. Vamos ver dos Estados Unidos primeiro, olha. Você tem para vários países, vamos pedir dos Estados Unidos. Vamos ver aqui a curva de rendimento dos Estados Unidos. Hoje e um ano atrás. Aqui é a curva de rendimento. Olha. Um ano atrás, tá? A curva de rendimento dos Estados Unidos era plana, praticamente plana também. Ou seja, economia fraca. Os mercados estavam antecipando uma economia fraca nos Estados Unidos. O que realmente aconteceu? O desempenho da economia norte-americana não foi satisfatório no último ano, não. Inclusive o Fed está alterando o seu modo operacional para manter, ter suporte legal para manter a economia aquecida por mais tempo. Né? Atualmente a curva de rendimento está com a inclinação positiva. Como a economia norte-americana tem um histórico de inflação baixa, provavelmente essa inclinação positiva reflete uma estabilização da economia ou uma leve expansão econômica, né? Já que o mercado antecipa que as taxas de juros de curto prazo nos Estados Unidos vão subir. Subir levemente, né? Subir muito levemente. Vamos ver a curva de rendimento agora da China para a gente terminar a nossa aula. Ásia. China. Pesquisar. Isso aqui é a curva de rendimento da China, também com a inclinação muito forte, positivamente muito forte, né? Veja, ela sai de aqui, os títulos de um ano, ó, estão com uma taxa de juros de 2,6%, tá? E os títulos de... Não estou fazendo campanha para o Biden agora também não, tá bom? Esses caras ficam aparecendo aqui sem educação, não pedem permissão, né? De 2 a 4%. Então é uma elevação forte nas taxas de juros que, no caso chinês, né? Vejam que a de um ano, a de um mês e a atual não se alteraram significativamente. Alterações pequenas, né? Inclusive elas ficaram mais inclinadas, né? Atualmente. Ou seja, muito provavelmente o que está acontecendo aqui é que o mercado está antecipando que a economia chinesa vai continuar crescendo, tá? E que isso vai, né, como a expansão econômica pressiona as taxas de juros de curto prazo, que isso vai pressionar, né, isso vai acabar acontecendo, as taxas de juros de curto prazo na China devem aumentar ao longo do tempo, em função dessa expansão econômica, e isso está sendo refletido numa curva de rendimento positivamente inclinada para a China, né? Ou seja, essa curva de rendimento chinesa, ela prevê, né, ela nos indica que a economia chinesa vai continuar, né, crescendo aí por um bom período. A cada dia, tá, as curvas de rendimento mudam. Cada instante que saem novas taxas de juros, né, as curvas de rendimento mudam, tá, pessoal? As curvas de rendimento são um instrumento dinâmico, tá, que você pode calcular na mesma frequência que saem, na mesma frequência que saem dados de taxa de juros, correto? Então é isso aí, esse capítulo é um dos mais interessantes do nosso módulo, do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem isso, tá, na vida acadêmica e profissional de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Até mais.